O título da mensagem dessa noite é Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. É uma frase que contém neste texto que nós vamos ler de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, em que vamos entender um pouquinho a respeito deste memorial que é para todo filho de Deus. Um memorial que, assim como o batismo, é algo diferente que Jesus deixou para cada um dos seus seguidores, dos seus discípulos, dos filhos de Deus. No Antigo Testamento era cheio de cerimônias, era cheio de rituais, era cheio de rituais para que pudesse ser alcançado e chegassem até Deus e tudo mais. No Novo Testamento, Jesus é tudo. Jesus é a ponte que nos leva de volta para Deus, é aquele que perdoa os nossos pecados, é tudo pela fé, mas mesmo assim ele deixou dois memoriais, deixou dois cerimoniais, para que nós, como igreja de Jesus, pudéssemos celebrar. O batismo, que é todo aquele que crê e entende que entregou sua vida para Jesus, passa pelo batismo, e também a ceia, que é uma oportunidade fantástica como o título que a gente vai ver nessa noite, de nós examinarmos a nós mesmos. Fazemos um exame da nossa vida diante de Deus, da nossa situação sem Ele, da nossa situação com Ele, da nossa situação uns para com os outros. Antes da gente ler aí, eu quero que você entenda que essa carta aos Coríntios é uma carta muito igreja, é uma carta que fala muito a respeito de como viver em comunidade, como viver em comunhão com os irmãos. O apóstolo Paulo traz muitas exortações, e quando diz exortações são uma espécie de puxõezinhos de orelha, ou puxões mesmo bem fortes de orelha, que serviram para aquela igreja de Corinto e servem também para nós hoje. E esse povo de Corinto era um povo que antes eram pagãos, ou seja, não eram judeus, não conheciam o Deus da Bíblia, o Deus que nós conhecemos hoje, e tinham muitos rituais, muitas coisas, muita mistura com aquela cultura politeísta, ou seja, com muitos deuses daquela época, e se converteram, conheceram ao Senhor e começaram a viver essa vida de comunhão, essa vida de igreja local, essa vida de comunhão com os irmãos. E a partir daí, celebravam este memorial da ceia, mas estavam celebrando de uma forma totalmente leviana. O que significa essa palavra leviana? É não levar em conta o valor, não levar em conta a importância deste memorial. E tendo em vista isso, tendo em vista que eles chegavam lá e cada um faziam como se fosse uma refeição comum, e uns não esperavam pelos outros, e era uma bagunça toda, e tinha muita glutonaria, ou seja, comiam e bebiam, enfim, uma coisa totalmente diferente de um memorial que Jesus deixou para a sua igreja. Então o apóstolo Paulo exorta eles e diz: não é assim que vocês devem fazer. E aí ele vai explicar o propósito da ceia. Ali no versículo 23, ele vai explicar dizendo assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Este é o texto clássico da ceia do Senhor. Vemos relatos de Jesus fazendo isso nos evangelhos, mas aqui Paulo, no contexto de igreja, nos fala a respeito deste memorial fantástico da ceia. Primeira coisa sobre a ceia
é que ela é em memória. Ou seja, ela é um memorial, ela aponta para algo muito maior. Então, quando nós estamos diante destes elementos, do pão e do vinho, de maneira nenhuma significa que nós estamos literalmente sacrificando Jesus novamente e comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. Antes estamos apontando, estamos dizendo Jesus fez isso, porque a Bíblia diz que Jesus morreu uma só vez e ressuscitou uma só vez, e esse sacrifício único foi suficiente para salvar toda a humanidade, todo aquele que crer em Jesus será salvo. Então, quando nós falamos de ceia, estamos falando de um memorial, estamos fazendo em memória, estamos comemorando, estamos apontando e temos uma oportunidade fantástica de examinarmos a nós mesmos. A gente viu ali no versículo 28, examine-se cada um a si mesmo. O legal da ceia que ele fala, examine-se a si mesmo. Não está falando para você examinar o teu vizinho, não está falando para você examinar a tua esposa, o teu marido, o teu filho, o teu colega, aquela pessoa que está sentada na tua frente, do teu lado, atrás de você. Está falando, examine-se a si mesmo. É uma oportunidade de nós, individualmente, entrarmos em contato com aquilo que a ceia representa. Mas ao mesmo tempo que examinar-se a si mesmo fala a respeito de nós, nossa relação com Deus, que é pessoal, que é intransferível, já que a salvação é individual, já que não tem jeito de eu salvar alguém, por mais que eu ame essa pessoa, eu não posso salvá-la. Essa decisão, essa entrega, este relacionamento com Deus deve ser cultivado individualmente. Ao mesmo tempo que a ceia fala disso, ela fala também de uns para com os outros. Ela fala de comunhão, ela fala de estarmos juntos, fala de esperar uns pelos outros, fala de celebrar o fato de nós podermos nos reunir como igreja, pelo fato de nós fazermos parte do povo mais feliz da terra. Por quê? Porque não passa por problemas? Não, porque é o povo que recebeu de graça este presente da salvação e que aguarda ansiosamente pela eternidade ao lado do Senhor. É por isso. Então, quando nós vamos falar nessa noite a respeito de ceia, vamos falar dentro deste viés de examinarmos-nos a nós mesmos. Vamos resumir este propósito todo da ceia dentro deste conceito de examinarmos a nós mesmos. E veremos o seguinte, que quando nós entendemos, quando nós examinamos-nos a nós mesmos, lembrando que é você e Deus, o teu relacionamento com o Senhor, que é individual, que é intransferível, que você precisa ter diante dele. Afinal, a Bíblia diz que todos, individualmente, prestarão contas diante do Senhor, ou para a vida ou para a morte. Quer dizer, na eternidade, nós prestaremos conta da nossa vida. Não pelos nossos méritos nós alcançamos a salvação, mas por meio de Jesus. Mas de qualquer forma, aquele que recebeu Jesus ou aquele que não recebeu estará diante do Senhor. A Bíblia diz, uns para a salvação e uns para a condenação eterna. Espero que nós estejamos, por meio de Jesus, podemos estar diante daqueles que examinam-se a si mesmos, percebem que precisam de Deus e que estarão com Ele na glória para viver eternamente ao lado do Senhor e não afastados dEle. Amém? Então, quando a gente entende isso de examinar-se a si mesmo, é como se a gente olhasse para alguns lados da nossa vida, como se a gente olhasse para alguns lugares. Primeira coisa, quando nós nos examinamos a nós mesmos, nós olhamos para trás. Versículo 26 desse capítulo 11 diz assim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando eu digo que nós estamos olhando para trás, eu não estou falando para nós olharmos para trás naquele sentido de desistir, né? Olhar para trás como a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, olhar para trás com remorso, ou olhar para trás com saudosismo de alguma coisa que ficou. Mas quando eu estou dizendo de olhar para trás, eu estou falando de olhar por aquilo que Jesus já fez por você. Olhar para aquilo que já foi conquistado em teu favor. Olhar para o teu Deus. Olhar para o teu Senhor, que não poupou o seu único filho para que você pudesse ser salvos.
Quando eu falo de olhar para trás, quando a gente fala de examinar-se a si mesmo, quer dizer que eu preciso discernir quem eu sou sem Jesus e quem eu sou com Jesus. E perceber que eu, como filho de Deus, preciso cultivar um coração grato diante de Deus. Quando eu examino a mim mesmo, eu não tenho outra opção a não ser viver em gratidão eterna a esse Deus que me salvou. Quando eu olho para trás, eu devo entender a obra grandiosa que Deus fez por mim. E para te ajudar a entender, para me ajudar a entender, eu gostaria que você pulasse para um outro texto aí, voltasse um livro aí, Romanos, no capítulo 3, se quiser marcar aí onde nós estamos lendo, Coríntios 11, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 26. Para que eu possa ser grato, para que eu possa examinar a mim mesmo, para que eu possa entender esse conceito da ceia do Senhor, eu preciso entender a verdade que está relatada aqui em Romanos. Fantástico, hoje eu estava com uma gripe bem violenta, bem forte de manhã, não estava conseguindo fazer muita coisa, aí eu coloquei no celular para ler, para ouvir, né, a carta aos Romanos, eu ouvi ela praticamente inteira. Que fantástico a gente poder entender a obra de Jesus nas nossas vidas. Deus tem falado muito conosco a esse respeito, como igreja de uma maneira geral, de como essa obra de Jesus é muito mais do que aquilo que nós conseguimos entender simplesmente mentalmente. Sim, ela é, mas nós temos que entender mais. Nós precisamos ir mais fundo em entendimento daquilo que o Senhor fez. Diz assim, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para nós entendermos a ceia, nós precisamos entender quem é o ser humano afastado de Deus. Aqui diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano, por si, não consegue se justificar diante de Deus. O pecado, quando entrou na raça humana, criou uma barreira humanamente intransponível entre nós e Deus. E a Bíblia diz, aqui em Romanos, que todo ser humano é indesculpável diante do Senhor. Todo ser humano merece estar afastado de Deus, porque pelos seus próprios méritos ele não consegue alcançar a salvação. Para a gente entender isso, a gente precisa entender um pouquinho aquilo que a gente cantou nessa última música. A gente cantou Santo, 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 Todo-Poderoso. Santo, Santo e Santo. Santo Deus Pai, Santo Jesus, Santo Espírito Santo, a Trindade, Deus que é um só, se manifestando em três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é santo. Ser santo significa ser separado. Ser santo significa ser elevado, significa ser exclusivo, significa que não tem ninguém igual a Ele. Nada se compara, ninguém se compara a Ele em santidade, em separação daquilo que é mal. Não existe maldade no Senhor, não existe maldade no Senhor. Ele é santo, Ele é todo-poderoso, Ele é grande, Ele é elevado de uma maneira que nós nunca conseguiríamos entender. Ele é elevado acima de tudo. E por causa dessa santidade de Deus, Ele detesta o pecado, porque o pecado não faz parte da criação de Deus. Deus criou todas as coisas, Deus criou a humanidade para o louvor da sua glória. Deus criou a humanidade como
para que a humanidade pudesse ser, assim como toda a criação, parte daquelas que louvam a Deus com tudo aquilo que fazem. Por isso que a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para a glória dEle, para viver com Ele, para experimentar e para proclamar as grandezas do Senhor. Mas, quando o pecado entrou na raça humana, junto com o pecado, criou-se, ou pelo fato do pecado entrar na raça humana, criou-se uma separação, criou-se uma intriga, uma briga, uma resistência entre nós seres humanos e Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estavam afastados desta glória de Deus. E Deus, por ser santo, por fazer parte do seu caráter ser santo, Ele exerce a sua justiça e a sua ira. O que isso significa? Deus odeia o pecado. Deus não compactua com o pecado. E por conta disso, por conta de Deus não compactuar com o pecado, por conta de Deus, na sua santidade, ter um padrão elevado, tanto de moralidade, ou seja, de o que é certo do que é errado, como de ação, de vida, de prática, de tudo aquilo que envolve a existência, Deus precisa exercer a sua justiça sobre a sua criação. Ou seja, para que o caráter de Deus, que é santo, que é separado de todo pecado, possa se manifestar, Ele deve manifestar a sua justiça. O que é justiça? Justiça é condenação para aquele que é culpado, absolvição para aquele que é inocente. Não é assim que funciona? Essa é a justiça que nós esperamos para o Brasil, não é essa? Aquele que é culpado, não importa se pequeno ou grande, quem é culpado, ser condenado, quem é inocente, ser absolvido. Nós ficamos muito indignados quando culpados são absolvidos e quando inocentes são culpados. Esse é um senso de justiça. Se nós temos senso de justiça, pode ter certeza que o nosso Deus tem muito mais. E o que esse texto aqui de Romanos quer dizer? Quer dizer que eu e você somos culpados diante de Deus. Eu e você e toda a raça humana é culpada diante de Deus. E para que Deus possa exercer a sua justiça, Ele deve julgar o pecado. E se nós estamos debaixo do pecado, somos julgados pelo Senhor. E sendo julgados pelo Senhor, somos condenados pelo Senhor, porque Ele é justo juiz. Por quê? Porque nenhum de nós merecemos, nenhum de nós somos aptos a pagar esse preço, nenhum de nós somos aptos a nos justificar a nós mesmos, ou seja, dizer o seguinte: Deus, não é bem assim, olha, eu sou bonzinho, eu faço as coisas certas, Deus, eu ajudo as pessoas, Deus, olha, eu não faço tão mal, porque veja, tem pessoas muito piores do que eu. Por isso que a palavra de hoje é: examine-se a si mesmo. E quando você examinar a si mesmo, você vai perceber que você, assim como eu, carecemos e precisamos de Deus. Pela nossa própria força, não conseguimos alcançar a salvação. Não conseguimos alcançar a salvação. É humanamente impossível alcançar a salvação pela nossa força, pelos nossos méritos. O que é mérito? É merecimento. E nós não merecemos. Nós não merecemos a salvação. Se nós fôssemos olhar para a santidade de Deus e olhar para a nossa vida, que um Deus que é infinitamente santo, qualquer pecado é infinitamente ofensivo à sua santidade. Ele é infinitamente santo, nós não entendemos isso. Então qualquer pecado, qualquer afastamento de Deus infinitamente ofende, briga, milita contra a santidade de Deus. Por isso que eu preciso de um Salvador. É disso que eu preciso ser salvo. É disso que eu preciso para deixar de ser alguém condenado para ser alguém salvo, resgatado e remido pelo sangue de Jesus. Constatação de quem eu sou. Examinar-se a si mesmo é olhar para trás, ver que a humanidade se perdeu, eu faço parte da humanidade, eu pequei, eu estou afastado da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu
como sacrifício para a propiciação mediante a fé. Quer dizer, Deus, que é esse justo juiz, que faz parte do caráter dele ser justo, não pode deixar o pecado impune. Não tem como deixar o pecado impune. É impossível. Não tem como para Deus, porque o seu caráter exige justiça. Mas Deus, olhando para a humanidade, viu que ninguém, como diz na palavra de Deus, não há um justo sequer, não há ninguém, para um lado, para o outro, aquele que é um pouquinho piorzinho, aquele que é um pouquinho melhorzinho, não muda nada, todos precisam da glória de Deus, todos precisam ser salvos, todos são injustificáveis por si mesmos, mas Deus olhou e manifestou o seu caráter amoroso. Da mesma forma que Deus é um Deus justo, Deus é um Deus bom. E isso não faz dele incoerente, muito pelo contrário, faz dele o ser mais incoerente que existe, já que ele é Deus Todo-Poderoso. Mais coerente que existe, já que ele é Deus Todo-Poderoso. Do mesmo jeito que ele é justo e diz, toda a humanidade está condenada, ele diz, eu vou dar um jeito nisso. Desde quando o homem pecou lá em Gênesis, ele disse que isso ia acontecer, dizendo que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, ela lhe feriria o calcanhar, mas ele lhe feriria a cabeça. Falando a respeito de Satanás, falando a respeito do pecado, falando a respeito daquilo que afasta o homem de Deus. E Jesus foi a manifestação do amor de Deus. Tem um versículo mais conhecido, talvez de todos nós, o versículo mais conhecido da Bíblia, eu diria que no Brasil é esse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. E ele, o que diz aqui no texto que a gente leu de Romanos, ele ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação, ou seja, para o pagamento desta dívida, para morrer em lugar daqueles que mereciam. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus como o juiz que está condenando, mas nós vemos Deus também, pelo seu caráter bondoso, amoroso, enviar Jesus como a solução para esta situação. Então veja que tudo é Deus, tudo é Deus. Deus é aquele que, por ser santo, olha para a humanidade e diz, eles se afastaram, então para eles só resta a condenação. É o mesmo Deus que é bom e que olha e que ama o mundo. E que ama, não de uma maneira teórica, mas de uma maneira prática, e envia o seu Filho. Para quê? Para que esse Filho pudesse ser oferecido em sacrifício no lugar. Por quê? Porque nós não merecemos. Nós não temos mérito para receber a salvação, mas Jesus tem. Jesus nasceu e viveu e morreu sem pecado. Jesus nasceu, viveu e morreu sem pecado. Diferente de todos nós, porque ele era Deus feito homem, que não levou em conta o fato de ser Deus, mas esvaziou-se e se tornou homem, e recebeu sobre ele o castigo que nos traz a paz. Que castigo? O castigo que era para mim e para você, porque o Deus justo olha para a humanidade e diz, não tem jeito para eles, a justiça, eles são culpados e o culpado merece a morte, e essa morte não é física, é eterna, é espiritual. Mas o Deus que, ao mesmo tempo que é justo, é bom, envia Jesus para que Jesus pudesse pagar o preço. Talvez você já conheça essa historinha que eu vou contar, mas ela ajuda a explicar este caráter de Deus dessa maneira. Em uma cidade existia um juiz e estava indo a julgamento um amigo seu, muito próximo, muito chegado, a quem ele gostava muito. E um repórter daquela cidade começou a levantar questionamentos a respeito daquele juiz, dizendo, olha, como que eu posso confiar em um juiz que vai condenar o seu próprio amigo a quem ele ama? Então quer dizer que se ele condenasse, ele teria tido como aquele que não ama. Do outro lado, o repórter levanta a questão e diz assim, mas se ele não condenar, como que eu posso confiar, como que a cidade pode confiar em um juiz que não é justo, que liberta aquele que é culpado? Como que pode? Então, sucedeu o dia do julgamento, e aquele juiz, julgando seu amigo, olha para aquilo que o amigo tinha feito, olha para toda aquela situação e diz, bate o martelo e diz, culpado.
não tem jeito. As provas dizem que ele é culpado. As situações dizem que ele é culpado. Mas ao mesmo tempo que aquele juiz bate o martelo e diz é culpado, ele tira a sua toga de juiz, desce e diz, mas eu vou receber a condenação no lugar dele, e eu vou pagar o preço que ele devia. Assim também Deus, que é justo e que diz, culpado, não tem jeito, envia o seu Filho Jesus, e esse Jesus, que é Deus mesmo, que é o próprio juiz, que é o próprio Deus, vem a essa terra, esvazia-se de si mesmo, porque Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Esvazia-se da sua prerrogativa de juiz para ser agora réu, digno de castigo, e toma a culpa que era minha e que era sua, sobre si, e leva na cruz do Calvário os nossos pecados. O que Jesus levou na cruz do Calvário, e a ceia fala disso, fala de pão, que é o corpo de Cristo que foi quebrado, que foi moído, e fala de vinho, que representa o sangue de Jesus que foi derramado. O que Jesus estava sofrendo naquela cruz não era simplesmente uma dor física dos cravos na sua mão, uma coroa de espinhos na sua cabeça, uma lança do seu lado, ou receber vinagre ao invés de água, e tudo isso é terrível, nós sabemos que sim, quando olhamos aquelas imagens sabemos disso, mas muito mais do que isso, aquilo que fez Jesus chorar, lágrimas de sangue, suar gotas de sangue, foi o fato de ele estar recebendo sobre ele o julgamento de Deus, que era sobre mim e sobre você. O julgamento que era para eu receber, porque Deus é justo, e o pecado precisa ser julgado, e o pecado foi julgado em Jesus, porque ele foi encontrado digno, merecedor, ele não merecedor da salvação, por ele mesmo, pelos seus méritos, porque ele não pecou, mas ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si o castigo, que a Bíblia diz o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então quando eu olho para a ceia e quando eu digo, examine-se cada um a si mesmo, eu digo o seguinte, você deve se examinar para chegar à conclusão de que você não é apto. Você não é apto para fazer parte, por si mesmo você não é apto para fazer parte do povo de Deus, por si mesmo você não é apto para a salvação, por si mesmo você não é apto de ser participante do corpo e do sangue de Jesus, por você não é apto para nada que envolve o reino de Deus, assim como eu me incluo em tudo isso, nenhum de nós. Mas quando nós examinamos a nós mesmos, nós percebemos que mesmo não sendo aptos por nós mesmos, o sangue de Jesus derramado e o corpo de Jesus moído, o fato de Jesus ter sido entregue para que a justiça de Deus pudesse ser cumprida, nos justifica e apaga os nossos pecados, para que nós possamos chegar limpos diante do Senhor, lavados, remidos pelo seu sangue. Isso significa que não há mais culpa em nós. Por quê? Porque eu não mereço ser culpado? Não, eu sou culpado. Mas porque o justo e bom juiz enviou seu Filho para que pudesse assumir essa culpa e essa condenação no meu lugar. E agora, assumindo essa condenação, eu tenho livre acesso a Deus e eu posso chegar livremente diante dEle e ser participante da sua vida. Porque Ele morreu a minha morte para que eu possa viver a sua vida. Então, não consiste examinar-se a si mesmo em dizer assim, olha, eu sou muito bonzinho, eu não fiz nada de errado. Então eu posso chegar diante da ceia e eu posso ceiar. Muito pelo contrário diz, eu não faço nada certo, mas Jesus sim. E por Ele eu tenho perdão dos meus pecados, e eu me arrependo, eu chego diante dEle, e por Ele eu sou perdoado, eu sou lavado, eu sou remido, e eu posso ter acesso a tão grande salvação. Isso que diz a ceia. A ceia, além de fazer a gente olhar para trás, ela faz a gente olhar para frente. Ela faz a gente olhar para frente, porque diz que nós devemos celebrar este memorial até que Ele venha. Fala do dia em que Ele virá. Jesus disse, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.
A ceia aponta para a esperança de todo cristão que é estar com o Senhor para sempre, eternamente habitar com Deus, ser participante do reino do Senhor, que nunca terá fim. Porque eu mereço? Não, porque Jesus pagou esse preço para que eu pudesse estar lá. Então, o ingresso da eternidade ao lado do Senhor é garantido a cada um de nós pelo sangue de Jesus. Então a ceia fala disso, fala de garantia de um futuro certo nas mãos do Senhor, um futuro certo ao lado dele. Mas não tem como a gente olhar para a ceia simplesmente na vertical, ou seja, nosso relacionamento com Deus. A ceia também faz a gente olhar para os lados. Examinar a si mesmo fala de olhar para os lados, olhar para os meus irmãos, olhar para aqueles que estão perto de mim, olhar para a comunhão ou para a falta dela. Porque a Bíblia não simplesmente nos dá uma dica para nós amarmos o nosso irmão. A Bíblia nos ordena e chega ao ponto de dizer assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Então a ceia faz a gente olhar para o lado, faz a gente olhar para os nossos irmãos, faz a gente olhar para o nosso próximo e a gente perceber quantas e quantas e quantas vezes nós falhamos com o nosso próximo. Quantas e quantas vezes nós pecamos com o nosso próximo. Nós não amamos do jeito que era para amar. O amor suporta, o amor perdoa, mas muitas vezes nós guardamos mágoa. O amor anda uma milha a mais, o amor vai mais longe, mas nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos uns com os outros. Dentro do contexto de igreja que Paulo estava falando aqui para os coríntios, ele dá uma dura advertência e diz assim, entretanto, nisto que vou lhes dizer eu não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Que forte isso! As reuniões daquela igreja de Corinto estavam fazendo mais mal do que bem, porque não entendiam essa comunhão uns com os outros, porque não esperavam uns pelos outros, porque não discerniam o corpo e o sangue de Jesus, porque não discerniam a importância da ceia, porque não estavam entendendo aquilo que Jesus tinha para eles como igreja. Mas nós, examine-se cada um a si mesmo. Não é a hora de você pensar no teu irmão e dizer assim, é verdade, tem uns aí, né? Tem uns aí que fazem cada coisa. Tem mesmo, né? Tem. Aqui, ó. Tem você. É apontar para si mesmo. É olhar e dizer como eu estou na comunhão com os outros. Como eu estou. Será que eu estou perdoando? Será que eu estou amando? Será que eu estou cumprindo com aquilo que Deus tem para mim? Como que está? Principalmente quando a gente fala examinar-se a si mesmo, a gente deve olhar para dentro de nós. Quando a gente está falando examine-se a cada um a si mesmo, não está falando de examinar o outro para saber se o outro está bom ou se o outro não está. É olhar para nós mesmos com a constatação de que não está bom e de que nunca estaria bom para alcançar a salvação. E essa é uma coisa, nunca está bom para alcançar a salvação. Mas no processo de salvação, depois que nós somos justificados por Jesus, recebemos a salvação por meio de Jesus, somos regenerados, recebemos o Espírito Santo de Deus e somos perdoados dos nossos pecados, temos livre acesso a Deus, glória a Deus por isso. Temos livre acesso a Ele, aleluia, podemos saber disso, podemos nos alegrar com isso. Mas aí começa na nossa vida um processo chamado santificação, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus, porque nós precisamos crescer a cada dia. A Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia diz que nós precisamos crescer em santidade, porque Deus é santo. Isso significa que, não pela nossa própria força, mas pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, nós vamos crescer a cada dia. A cada dia nós vamos crescer. E a gente vai abandonar dia por dia os pecados e os embaraços da nossa vida, a gente vai tirando aqueles trapos sujos que estão, a gente vai olhando para nós mesmos, examinando a nós mesmos e vendo que há muitos caminhos maus em nós e constatando que há muitas situações em que nós não estamos crescendo espiritualmente, que nós não estamos obedecendo ao Senhor, porque não é porque para ser salvo que você se santifica, mas é porque você foi salvo. Isso vai gerar em você um desejo grande de chegar mais perto de Deus, de querer mais de Deus.
querer mais dele, viver aquilo que ele tem para a tua vida. Porque ele fez tudo aquilo por mim. Ele é o juiz, ele é o amor que me salvou, ele é Deus que se manifestou para que eu pudesse ser salvo. Eu agora vou responder examinando-me a mim mesmo e dizer: Senhor, naquela área, Senhor, olha, lá no meu casamento, Senhor, lá no meu relacionamento com os meus filhos, lá no meu trabalho, lá na igreja, onde for, quando eu estou sozinho, quando eu estou acompanhado, não importa onde, não importa com quem, não importa como, eu quero crescer, Senhor, eu quero melhorar, eu quero chegar mais perto de Ti, porque, Senhor, a única resposta que eu posso dar a tamanho amor e tamanho livramento, porque você percebe do que você foi livre. Você foi livre pelo sangue de Jesus da condenação eterna do inferno. É simplesmente isso, que será lançado ainda no lago de fogo e de enxofre. Não é para assustar ninguém, mas assusta no sentido de entender quem eu sou sem Jesus e para onde eu vou sem Jesus. Mas com Ele eu tenho acesso à salvação. Então, como uma resposta a tão grande amor, a tão grande salvação, eu não tenho outra alternativa a não ser dizer: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu não quero mais dar lugar para os pecados, eu não quero mais dar lugar para a carne em mim, eu preciso agora viver para Ti, que me salvou, que me limpou e que me lavou. E é assim que eu quero viver, e é assim que eu quero caminhar na minha vida, e essa é a resposta que eu quero dar ao Senhor. Aqui no texto diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E ele fala a respeito do juízo que vem, da disciplina do Senhor que vem sobre aquele que é filho de Deus, mas que não vive nesse caminho, que vem e que participa e que está com o Senhor, mas não está com o Senhor. E o convite é: examine-se cada um a si mesmo, e então venha. A ceia é para quem? Para todos os salvos. Você é salvo pela sua força? Não. Você é salvo porque você merece? Não. Você é salvo porque essa semana você foi bonzinho? Não. Você é salvo porque Jesus pagou o preço no teu lugar. Então a ceia é para você. Mas a ceia é para você que, além de perceber isso, que você não tem mérito na salvação, a ceia é para você que percebe: Senhor, já que é assim, já que eu não mereço, eu quero crescer, eu quero continuar caminhando contigo. Então a ceia é para todo aquele que crê. A ceia é para todo filho de Deus. A ceia é para toda a igreja de Jesus espalhada por essa terra. A ceia é para todo aquele que não está mais sendo condenado com o mundo, antes está sendo salvo, porque creu no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? O convite para você é: examine-se a si mesmo.